Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Segundo os dicionários, gentílicos, ou quando adjetivos pátrios, são uma classe de palavra que designam um indivíduo de acordo com o seu nascimento ou residência. Em alguns casos, o termo gentílico é usado como equivalente etnônimo, designando tribo, raça, etnia ou nação. Exemplo: Brasil, brasileiro. Japão, japonês. Morador da praia, caiçara. Torcedor do São Paulo, São Paulino. Admirador daquele que defende o fascismo, fascista. Aquele que provoca ou estimula a morte de pessoas em massa, genocida. Apoiadores de Bolsonaro, bolsonaristas. Em livre tradução e no coletivo, gado. Vivendo e aprendendo. Por não termos feito o programa semana passada, aqueles que nos ouvem, os ouvintes, manifestaram seu descontentamento com o fato. Entre as muitas mensagens que recebemos, todas devidamente respondidas, uma foi curiosa, pois a ouvinte, Ana Lúcia Bueno, definiu o gentílico daqueles que acompanham o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. São os insatisfeitos. Segundo Ana Lúcia, ouvir o programa semanalmente é para ela a dose necessária de informação passada num filtro crítico muito eficiente, com humor e as porradas no Bolsonaro que ela gostaria de ver em outros meios de comunicação também. Porém, segue ela, minha insatisfação com tudo isso que está aí só aumenta quando vocês saem do ar sem dar uma explicação. E concluiu a Ana, quem quer uma vida menos ordinária é uma pessoa insatisfeita com o Brasil em que vivemos. Por isso gosto de vocês, meninos. Não sumam. Legal. Então, para Ana Lúcia e todos os insatisfeitos e insatisfeitas, os três patetas estão aqui para apresentar mais um pastelão desses tempos do mito. Sou Vanderlei Vieira e comigo estão Cristiano Pirobon e Juliano Chagas, com suas orelhas em brasa e suas línguas afiadas. Cris, puxão de orelha logo no início dos trabalhos. Tudo bem com você? Tudo bem, fala aí, Ju, fala Vande. Puxão de orelha assimilado. Mas estamos de volta, hein? Estamos de volta, pilha recarregada. 35 graus aqui no interior de São Paulo. Mas com bastante assunto aí para gente discorrer no programa. Bacana. Juliano Chagas, tudo bem com você? Tudo bem, Vande, fala Cris. Olá para os nossos ouvintes, e é sempre bom, né, a gente ter esse feedback dos nossos ouvintes, né? Realmente é muito legal. E a gente aprende também com os ouvintes, né, com certeza. Puxão de orelha é sempre válido e a gente fica mais esperto, mais atento, e é sempre muito bom dialogar com nossos ouvintes, né? Espero que outros ouvintes também se manifestem e nos cobre, enfim, tudo que for possível a gente vai dar resposta aqui, com certeza. E saiba que você, mesmo tendo essa cara de bom moço, não foi poupado das críticas, tá? Porque foi dirigida ao trio, então ninguém se salvou dessa vez. Gente, vamos começar o nosso episódio número 30 falando um pouco do Rio de Janeiro, né? E que eu nem sei por onde começar. Olha, de verdade, quando a gente volta depois de uma semana de ausência e olha para o Rio de Janeiro, você não sabe quem é o preso da vez, quem é a busca e apreensão do dia. Nós tivemos, no dia de ontem, 50 mandados de busca e apreensão contra os acusados ali naquela operação
da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, né? A FEComércio, né? E que se fala aí, as primeiras notícias, né? As primeiras notícias dão conta de desvios aí na ordem de 355 milhões de reais, né? A partir ali da FEComércio, mas que pega bem no cerne mesmo do Sistema S, né? Principalmente no caso do comércio, o SESC e o SENAC, né? E é uma operação assim que não está deixando nada em pé, né? Eu não sei se você tem acompanhado, Cris, mas está envolvendo juiz, está envolvendo advogados, está envolvendo os membros da direção da FEComércio, políticos e por aí vai. Inclusive agora foi arrolado aí nessas propinas, né, nessa denúncia de propinas, o próprio Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB e claramente um desafeto aí do governo e da família Bolsonaro, né? Cris, o que é mais esse turbilhão aí para o Rio de Janeiro, que já está no momento sem governador, com o Witzel afastado, em decisão do Supremo de ontem, ratificando esse afastamento, o vice dele, Cláudio Castro, se afastando dele, se aproximando da família Bolsonaro, mas também alvo aí de investigação, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, que seria o segundo aí na linha sucessória, né? Também sob investigação, enfim. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o âmbito municipal, porque o Crivella hoje também teve uma devassa lá do QG da propina. Mas vamos começar. FEComércio, Sistema S e Governo do Estado. Cris, ainda dá para plantar alguma coisa nessa terra? Olha, no Rio de Janeiro tá mais ou menos assim. Ou você tá na praia ou tá na cadeia. Em quarentena, jamais, né? Cara, é surreal, né? É triste, a gente fala há muito tempo do Rio nessa situação, né? O que, para mim, fica claro, né? Na minha opinião, é que assim, você tem um esquema e você vai descobrir quem vai ser o herdeiro do esquema, né? Então, se você começar pela questão do afastamento do Witzel, né? Sem entrar no mérito da decisão monocrática, uma série de complicadores aí que devem ser falados, né? No momento oportuno a gente fala disso. Acho que não foi processualmente, não foi uma decisão das mais acertadas, né? Isso dito por muitos especialistas. Mas aí você tem em seguida uma operação com o Eduardo Paes, aí você tem essa devassa na história da FEComércio. Eu estava lendo agora há pouco, você tem nota de reembolso de passagem do Cristiano Zanin, que é o advogado do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula. Sim. Então, assim, vai ser muito difícil, pelo que você vê, pela robustez, né, dos fatos, das provas, dos documentos, tudo leva a crer que algo tem, né? Algo de muito substancial está acontecendo nesse meio, né? Eu fiquei um pouco pensativo quando começaram as operações sobre o aparelhamento da Polícia Federal, né? Sobre essa possibilidade, né? Especialmente por a gente ter visto aí a operação contra o Witzel e depois a operação contra o Eduardo Paes, que é concorrente direto do Crivella. Mas aí vem essa questão da FEComércio, né, com toda essa substância que eu citei agora. E a questão do Crivella, que a gente vai falar mais para frente, se tiver algo acontecendo dentro da Polícia Federal com algum tipo de influência, também significa que a polícia está em guerra, Vande. Uhum. Entendeu? Que não tá não tá facilitando para ninguém. Agora, é difícil você imaginar, não que em São Paulo a gente não esteja ouvindo a questão de esquemas, né? Há semanas atrás a gente teve
operações da Lava Jato em relação operações e decisões, né, processuais em relação ao Geraldo e ao Serra, mas a situação do Rio de Janeiro e você somar, quer dizer, toda a linha sucessória enrolada, né? A questão da FEComércio, a magistratura envolvida, advogados de ponta, prefeito, e aí, sem entrar na questão, acho que quem está com a moral mais alta ali, com o perdão da piada, é o tráfico, gente. Uhum. É uma coisa muito, muito complicada, rapaz. E a gente não deveria, pelo menos, dissociar as coisas todas. É sintoma de um estado muito doente. Viu, Cris? E se nós pegarmos o período das investigações, né, que vão de 2012 a 2018, né, pelo menos, né, até 2018, muitos nomes aparecerão aí ainda, né? Com certeza, né? Porque aí nós estamos falando também de governos passados que chegam até Sérgio Cabral e tudo mais, e que me parece que não existe um ramo de crime só no Rio de Janeiro, né? Eles se encontram o tempo todo, né? E lembrando, Juliano, para passar a bola para você, que muito desses elementos da investigação são fruto da delação premiada do ex-presidente da FEComércio, né, que está enrolado até o último fio de cabelo dele, né, o Orlando Diniz, mas isso já vem, então, com base numa delação premiada. Antes da sua opinião, Ju, eu só queria fazer uma ressalva aqui. Em termos de SESC, o Estado de São Paulo tem talvez uma gerência, né, a direção do SESC São Paulo, ela é exemplo, assim, em vários aspectos, tanto no fomento da cultura popular, como em cursos, a sua parte estrutural ali para atividades físicas, voltado para as pessoas de mais idade ou para as crianças. Minha filha, por exemplo, ela participa de um programa do SESC, né, que é para crianças, um programa esportivo. Enfim, eu sempre que as coisas vão atacar o Sistema S, eu sempre fico muito incomodado com isso, né? Porque muito do Sistema S funciona muito bem, né? Mas o Sistema S já era um alvo incômodo para o Jair Bolsonaro desde a eleição, né? Cris, Ju, é mais um escândalo e agora envolvendo uma estrutura que, de certa forma, é meio caixa preta, né? Que é o Sistema S no Brasil, né? Só para explicar também, o Sistema S são os serviços da indústria, o serviço do comércio e o serviço de transportes no Brasil, né? Então, é o SENAC, o SESI e o SESNAT. Ju? Oi, Wanda. Então, justamente, eu ia começar a minha fala com essa sua definição, né, da importância tanto do SESC, né, eu não conheço SESC no Rio de Janeiro, né, nunca tive a oportunidade de conhecer como que funciona lá o Sistema S, mas como você já bem disse, aqui no estado de São Paulo funciona e funciona muito bem, né, se tem uma coisa que funciona bem é o SESC, né, com suas atividades, é um exemplo para o Brasil, né, de iniciativas positivas e que dão certo. Então, eu espero que toda essa investigação não acabe também manchando o nome, né, do SESC, enfim, do Sistema S, que realmente presta bons serviços à população. E serviços, assim, não só de qualidade, mas com preços extremamente acessíveis, né? Muitos cursos até gratuitos, né? Enfim, é um serviço de excelência, né? Então, assim, a minha primeira preocupação quando eu li essa reportagem, essa denúncia, né? A denúncia é muito vasta, né? Muito grande, é até difícil da gente compreender ela na totalidade. Uhum. Eu li pela imprensa, tentei fazer aqui um resumão, mas é uma denúncia muito complexa, até para a gente poder destrinchar ela inteira.
Mas, assim, eu concordo plenamente com você. Eu espero que não manche a imagem do Sistema S, do SESC, porque aqui no estado de São Paulo funciona e funciona bem. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro. Agora, em relação à denúncia, assim, o que me chamou mais atenção, né, é que atinge também a cúpula do sistema judiciário do Rio de Janeiro, né? Um dos denunciados, né, que é o advogado Eduardo Martins, ele é filho do presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Humberto Martins, né? E ele está sendo acusado de receber cerca de 77 milhões, né, da FEComércio do Rio, para influenciar decisões, né, de ministros da corte, né? Então, assim, é uma denúncia gravíssima, né, porque envolve ali a cúpula do judiciário, né? Se já não bastasse, como vocês já bem apontaram, né, o executivo do Rio de Janeiro, que é uma tragédia, né? Se a gente pegar os últimos, essa semana semana passada, aliás, eu estava conversando com a Gláucia, que é uma pessoa que já participou com a gente aqui do podcast, ela mora no Rio de Janeiro, e ela me chamou a atenção para um fato curioso, até, assim, grotescamente curioso. Os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro já foram presos, né? Então, assim, parece que o Rio de Janeiro faz escola, né? Faz escola na cadeia, né, cara? É impressionante, cara. Parece que assume 1 ano, 2 anos depois, o cara já está ali preso, ou acaba o mandato e vai preso, quer dizer, é grotesco, né? A situação do Rio de Janeiro é grotesca, né? Mas, assim, em relação à denúncia, o que me chamou realmente a atenção foi essa questão de atingir a cúpula do judiciário, né? Quando a gente pensa que, né, todo o trabalho do Ministério Público que tem sido feito do Rio de Janeiro, que, no meu entendimento, até no caso Queiroz, que nós já abordamos aqui também em outros episódios, tem feito trabalhos de excelência, né, no apontamento. Parece que essa denúncia, como o Cris também já pontuou, é uma denúncia robusta, né, que tem elementos extremamente fortes, né, de denúncia. Sim, enquanto o Ministério Público faz um bom trabalho, seja ele estadual no Rio de Janeiro ou federal, você vê que a cúpula, né, do judiciário, que seriam ali os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, me parece que também estão totalmente contaminados por essa corrupção, né? Que é um absurdo, né? Se a gente não pode, a gente já não pode contar com os cargos executivos, né? Seja de prefeito, de governador, agora colocando em xeque também o judiciário, né? Onde que vai parar o Rio de Janeiro, né, cara? Que situação que chegou o Rio de Janeiro, né? Situação de calamidade mesmo, absurda, né? E aí, para não querer estender muito o meu comentário, mas já entrando também um pouquinho numa outra pauta que a gente vai abordar, e ainda tem governadores ou mesmo ministros, né, o próprio presidente, que vai falar que a culpa aí é do servidor público, né? Porque aí é muito gasto, né? Como se corrupção não desviasse dinheiro, como se rachadinha, como se toda essa lama de corrupção não desviasse dinheiro que é o dinheiro da saúde, no caso do Witzel, né? O cara conseguiu, né, a proeza de de ter um esquema de corrupção no momento do pior momento ali do Rio de Janeiro, né? Numa pandemia, né? Onde a população está ali extremamente necessitada, né? Você montar um esquema de corrupção que também não começou nele, né? Já vem desde o Sérgio Cabral, mas sabe, toda corrupção deve ser combatida, é inaceitável. Mas quando atinge a saúde, né, cara, quando atinge a vida das pessoas, eu acho que aí fica uma coisa hedionda mesmo, fica uma coisa absurda, né? Eu não quero me prolongar muito no assunto, mas é o meu descontentamento. E quando a gente vê o judiciário também envolvido nessa lama toda, a gente vai recorrer a quem agora, né, cara? Fica difícil. Cris, e lembrando que essa ação lá da FEComércio, né, no Rio de Janeiro, ela é uma ação do Lava Jato, lá do Rio, né? Mas a Lava Jato ela vive um momento aí também de crise, né? Desde dessa questão toda do processo aí contra o Dallagnol. E esta semana nós tivemos também o pedido de demissão, de afastamento, né? De afastamento da operação de 7 procuradores da operação aqui no estado de São Paulo, né? E que, segundo alegou o porta-voz
desses procuradores, né, que a decisão se dá por incompatibilidades, eu vou abrir aspas aqui, incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos efeitos da referida força-tarefa, a doutora Viviane de Oliveira Martinez. Então, quer dizer, parece que é um problema interno, né? Mas a gente já teve também a ação daquela procuradora, a pedido do Aras, indo até Curitiba para ver todos os documentos que estão lá em posse da Força-Tarefa lá em Curitiba. E agora essa questão, me parece que a instituição, vamos chamar assim, Lava Jato, ela não vive seus melhores dias também, seja de credibilidade, seja de funcionamento, né, de organicidade, e que parece que aquele seu propósito começa a perder força, e a própria operação e os agentes envolvidos também começam a perder força, já não são mais aquela unanimidade que eram até 3 anos atrás, né? Cara, você tem, de fato, uma derrocada da Lava Jato, mas ela tem alguns motivos aí muito aparentes, né? Que só um imbecil para achar que Jair Messias Bolsonaro tinha interesse no fortalecimento da Lava Jato, né? À medida em que ele aparelha a Procuradoria-Geral da República, em que o filho Flávio tem sérios problemas com a justiça, né? Mas também, né, além disso, você tem a ida do Moro para o Ministério, para mim ali é um começo, já é um sinal ali dessa derrocada, e nenhum político tem interesse na Lava Jato, né, Vande? Então, assim, é uma operação que a classe política estava esperando só o melhor momento para esvaziar, né? Então, está em curso, sim, uma operação, né, para diminuir a importância, para cortar as asas, né, e para dificultar a atuação. Uma operação desmanche, Cris. Uma operação desmanche. Mas também não vamos esquecer, né, para não fazer nenhuma defesa, tal, a questão do combate à corrupção é importante. A gente não pode também achar que não e que nada que foi mostrado era de fato real. Isso também é uma grande bobagem. Uhum. Mas a gente também não pode esquecer os vazamentos aí da Intercept, né, aliás, do The Intercept, que mostraram uma forma de operar à margem da lei também. Uhum. Então, assim, se combater a corrupção no Brasil, ela já é difícil, né? À medida em que você também abre mão de subterfúgios ou de parcialidades, né, que é o que parece que aconteceu, em algum momento você vai responder a isso, né? Então, é um caldeirão muito parecido até com a pauta anterior com a questão do Rio de Janeiro, né? Quando eu falei que, quando você olha as operações, você começa a identificar, ou pelo menos tem um pé atrás com a interferência que está acontecendo na Polícia Federal. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem como ignorar a substância dos fatos, né? E para a Lava Jato também é uma verdade. Eu não vejo força para que ela retome os seus melhores dias de protagonismo, embora essas operações recentes do Rio de Janeiro foram bem pesadas, viu? Uhum. Uhum. O Ju, o Dallagnol, ele deixa a operação também, né? E talvez este procurador, juntamente com o ex-juiz Sérgio Moro, sejam os mais emblemáticos aí de todo esse processo, né? De toda esse grande evento chamado Lava Jato, naqueles 5 anos em que eles operaram como soberanos, né? E algumas vezes à margem da lei, como o próprio
Cris lembrou, né, das denúncias feitas. Mas é uma coincidência ou uma... Não sei se nós poderíamos só um acaso ou algo com um pouco mais de questão estrutural mesmo da Operação Lava Jato nos estados, mas o Deltan sai num dia, no outro dia esses 7 procuradores de São Paulo também deixam a operação, né? Então, me parece que, e lá em Curitiba já outros procuradores também já deixaram a operação. Enfim, me parece que o romantismo da Lava Jato como algo que seria perene, que seria de Estado, me parece que começa a ruir, né? Eu não tenho dúvidas. E assim, eu acho que a ida do Sérgio Moro, né, que querendo ou não é uma figura central, né, na Lava Jato, principalmente em Curitiba, né? A gente acho que é importante lembrar que a Lava Jato existe em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, né? São os 3 braços da Lava Jato. E o Sérgio Moro é de longe, né, era pelo menos de longe o expoente maior da Operação Lava Jato, né? Então, quando ele assume um cargo político, né, como ministro da Justiça, querendo ou não, automaticamente ele politizou a operação, né? E como o Cris já bem destacou, né, as denúncias do Intercept também foram muito, sim, pontuais e muito relevantes, né? Havia alguns procedimentos dentro das operações, né, da Lava Jato, principalmente em Curitiba, que foram feitos, sim, à margem da lei, né? Foram feitos de forma errônea, né? Para dizer no mínimo, né? Então, tudo isso acabou contaminando muito o ambiente, né? E também a questão do Procurador-Geral da República, né, do Augusto Aras. É claro que o Deltan, que ele não ia com a cara do Deltan, né, aliás, não vai com a cara do Deltan. Há um embate entre os dois muito claro, né? E como a gente já falou nos outros episódios, né, a gente não sabe se esse embate é uma possibilidade dele assumir, do Procurador-Geral da República assumir futuramente um cargo, né, como ministro do Supremo, enfim, são tantas vertentes, né, políticas que infelizmente acabou contaminando a Lava Jato, né. Em relação à Lava Jato de São Paulo, pelo que eu li e entendi, essa debandada, né, se diz mais em relação à procuradora-chefe, né, que hoje está chefiando a Lava Jato, né, em São Paulo, que segundo a denúncia dos procuradores que pediram afastamento, ela estaria meio que empurrando com a barriga, né, a Operação Lava Jato, não estaria, eles estariam descontentes com o funcionamento da operação. Acho que é legal a gente lembrar também que assim, não é o fato do procurador pedir para sair da Lava Jato, né, é que ele vai ser demitido da procuradoria, nada disso. Ele simplesmente está pedindo o afastamento dessa operação, né? E logicamente vai ser substituído por outro procurador. Mas eu acho que ainda em São Paulo, eu acredito que haja até a possibilidade de um revés e esses 7 procuradores voltarem, né? Pelo menos é o que eu li na imprensa, estou acompanhando. Assim, e o que me chama a atenção em relação ao Lava Jato de São Paulo também é um pouco a demora, né? Ela é mais recente do que a de Curitiba, né? A gente tem que pontuar isso também. As operações de São Paulo são mais recentes, mas me parece que não tem a mesma agilidade que tiveram as operações de Curitiba, né? Então aí você começa a comparar um pouco a eficácia de Curitiba com a do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro está se mostrando realmente robusta, né, nas denúncias, mas parece que a de São Paulo ainda está muito aquém, né, assim, em comparação a Curitiba e ao Rio de Janeiro, né. Mas, de uma forma geral, eu concordo com o Cris, eu acho que houve uma politização da Lava Jato, e isso é péssimo, né, porque quando a gente vê que o judiciário se mistura com a política, né, acaba perdendo a credibilidade, né, tudo que foi feito no começo da Operação Lava Jato acaba que meio caindo por terra, né? E aí você vê também, no caso específico do ex-presidente Lula, algumas decisões de primeira instância e mesmo de segunda instância sendo revertidas agora, né, no Supremo Tribunal Federal,
quer dizer, isso desmoraliza mais ainda, né? Dá a impressão que tudo que foi feito, né, foi feito assim, de um viés puramente político, né? E aí chega no Supremo, é revertido a decisão, então isso também é ruim, né? Do modo geral, penso eu que a Lava Jato está caminhando mesmo para o fim. Vande, Oba, diga. tem um fato que o Ju lembrou aí, mas é a questão também, né? Eu acho que tão importante quanto a outras pontas que eu citei, um revés atrás do outro no Supremo, né? Sim. Então sim. você tem aí desde uma anulação de decisão do Banestado, que foi uma decisão do então juiz Sérgio Moro, quanto algumas declarações públicas, tanto do Lewandowski quanto do Gilmar Mendes, praticamente adiantando o voto na ação de suspeição, se eu não me engano, né? Sim. Que o ex-presidente Lula está movendo. Sim. E toda essa volta que o mundo deu pode devolver o Lula a possibilidade de uma candidatura, né? Tamanha derrocada da Lava Jato, né? Então são muitas frentes de ataque ao mesmo tempo. Mas segura essa coisa da candidatura do Lula, que a gente vai repercutir aqui o pronunciamento dele em 7 de setembro também. Bom, eu só gostaria também de contribuir com a fala do Ju, lembrando o seguinte, que tanto Curitiba como no Rio de Janeiro, né, essas duas forças-tarefas, elas tinham protagonismo do judiciário, né? Tanto em Curitiba com o Sérgio Moro, como no Rio de Janeiro, até agora, com Marcelo Bretas, você tem um protagonismo muito forte desses juízes, né? E São Paulo não teve esse protagonismo. Então, eu não sei se isso explica, em São Paulo, a Lava Jato ser mais morosa ou ser menos espalhafatosa, talvez seja melhor esse termo, do que nessas outras duas, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Então, eu acho que é um aspecto interessante. Mas também, Cris, eu fico pensando na sede da Polícia Federal, na sede da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que num dia tem 50 mandados de busca e apreensão, aí referente à operação aí, do Sistema S, né, da FEComércio, e no dia seguinte já tem outros 17 mandados de busca e apreensão, aí já tratando do caso do QG da propina do Crivella, do pastor Crivella, né, do quase santo Crivella, né? E que ele já disse que não sabe de nada disso que está acontecendo. E é interessante porque há menos de, sei lá, 3 meses para acabar o mandato dele, né? Segundo as investigações, as pessoas que foram alvo aí dessa busca e apreensão hoje são pessoas, principalmente o empresário Rafael Alves, né? Ele e o irmão dele, Marcelo Alves, que parece que são os grandes, o cérebro por trás desse QG da propina, envolvendo também muitos outros empresários, e o ex-tesoureiro do Crivella. Mas faltando 3 meses para o término do mandato do Crivella, ele diz agora que não sabia da existência disso, sendo que era operado dentro da prefeitura, né? Então, eu fico imaginando a sede dessas, da Polícia Federal, da Polícia Civil, ao receber uma quantidade dessa de material fruto de investigação, né? Então, assim, como que o espaço físico comporta tudo isso? Porque uma vez no processo, isso tudo é digitalizado, mas nesse primeiro momento da busca e apreensão, vem esse material físico, né? E deve vir muita coisa, deve vir muito computador, deve vir muito papel, deve vir muito, sei lá, né? O que mais vem nessas apreensões.
Mas, de qualquer forma, isso tudo vai para o espaço físico, né? Então, eu imagino a loucura que não deve ser o expediente dessas repartições num dia de operação gigantesco como essas duas que a gente está retratando aqui. Só para dar uma aliviada antes da gente falar do caso propriamente dito, Cris. Cara, ó, uma ideia, né, já que você está no Rio e tem todo o fator histórico, é já montar um museu da Lava Jato ali, né? Tem material desde o mensalão, cara. Uhum, uhum. Né? Pegar tudo isso que você está falando aí e botar em exposição pública. Seria bem interessante. Agora, de qualquer forma, esse governo do Crivella, ele vem sofrendo agora alguns reveses, né, da forma de governar, porque cerca de 2 semanas atrás, talvez menos que isso, foi denunciado aquele grupo que eram os Guardiões do Crivella, né? Sim, que horror aquilo. Que era aquele pessoal que ficava na porta dos hospitais municipais, combatendo qualquer tipo de informação que fosse contrária à qualidade do serviço prestado lá por aquele hospital e clínicas, policlínicas e tal, em defesa do governo do Crivella, né, do Marcelo Crivella. E de forma truculenta, muito truculenta, né? Impedindo o trabalho de jornalistas, impedindo o trabalho de fotógrafos, chegando, em alguns casos, a agressão verbal e quase física com usuários do serviço público. Então, assim, um verdadeiro sistema gangster, daqueles que a gente assiste de filme americano, onde se montava aqueles bate-pau que não deixava que ninguém falasse, que não deixava que ninguém participasse de piquetes, de greves, essas coisas todas. Me lembrou muito esse ar gangster americano, viu, Cris? Cara, é esquema de jagunço, né? Eu vi algumas imagens, né? Agressividade, todos os funcionários públicos recebendo para fazer isso. E tem o cúmulo de reportagens, né? Equipes de TV irem para frente de hospitais cuja denúncia era que o hospital não está funcionando. Entendeu? Então, olha o ponto que chega, né? Então, o cidadão, o contribuinte, ele é roubado, né? Ele não tem o serviço prestado, ele tem o seu dinheiro destinado a funcionários aí fora em desvio de função, né? Claríssimo desvio de função, e ele não pode ser informado. Uhum. Né? Sob pena aí né? Não, sob pena de sofrer uma violência, né? De apanhar de alguém. Cara, é difícil comentar, viu? É difícil comentar porque eu começo a pensar quando que a gente ia imaginar? A gente ia imaginar um monte de coisa, né? Muita coisa a gente deu errado no Brasil, deu certo, né? Pelo menos da redemocratização para cá. Já imaginar esse cenário, poxa vida, hein? Ô, Ju, e me parece que essa situação do Crivella também complica um pouco a família Bolsonaro, que estava começando a se aninhar ali com republicanos, né, com o partido ali do Crivella, até pensando aí na possibilidade de palanque juntos, tudo mais. O próprio Carluxo votou contra, né, o pedido lá de CPI contra o Crivella, enfim, mas uma situação que deixa os bolsonaros, e em especial nesse momento o Carluxo, numa situação bem incômoda, não é não? Com certeza. Só um parênteses, viu, Cris? Você falou de construir um museu da Lava Jato. O problema é que no Rio de Janeiro até museu pega fogo, cara. O Estado é tão eficiente que até museu pega fogo, cara. Então, o Estado do Rio de Janeiro tá ferrado de qualquer jeito, cara. Ai. Mas voltando aí
para a questão, viu, Vande? Eu acho que passa muito pela questão também da igreja evangélica, né? Pelo menos que eu acompanhei da denúncia, né, que foi veiculada na imprensa, eu assisti algumas matérias do Jornal Nacional, que, pelo menos que eu vi na televisão, foi que deu mais ênfase, né? Eles tiveram edições quase dedicadas a isso, né? A essa denúncia do Crivella. Envolve muito a questão da igreja evangélica, né? Os assessores, os maiores assessores com os maiores salários, que eram meio o chefe dessa jagunçada toda, né? Era ligado à igreja evangélica também, né? O Crivella é um pastor evangélico, a família Bolsonaro tem um voto evangélico, principalmente no Rio de Janeiro, é muito forte. Então, assim, eu acho que essa questão da igreja evangélica no Rio de Janeiro é muito forte, né? E, de uma certa forma, acabou também levando para a realidade política do Rio de Janeiro, né? Você vê cargos em comissão simplesmente ocupados por evangélicos, né? Claramente, né, pelo que eu assisti da denúncia, eram pessoas que não teriam a menor condições de estar exercendo aquele cargo em confiança, né? Que é um cargo em confiança, é um cargo de assessoramento, né? Deveria pelo menos ser um cargo de assessoramento, um cargo mais técnico, né? Que pudesse ali orientar o prefeito de alguma forma. Não, ali tá claro que os cargos ali em comissão foram ocupados e usados justamente para combater qualquer tipo de denúncia e, de uma certa forma, criar um escudo, né, para proteger o Crivella. Quer dizer, é absurdo, né? A situação da saúde pública no Rio de Janeiro é um absurdo, como foi demonstrado nas reportagens, né? Seja ela estadual como municipal. E quando uma pessoa chega, ela não consegue ser atendida, como bem destacou o Cris, ela não consegue ser atendida, ela é roubada, né? Porque o esquema de corrupção que envolve a saúde no Rio de Janeiro é gigantesco, ela é roubada e ainda ela tem que calar a boca, né? Porque senão ela corre o risco ainda de levar umas porradas na entrada de uma UPA ou de uma unidade básica de saúde. Quer dizer, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. E quando eles começaram a bater na imprensa, eu acho que aí é a importância da imprensa, né? De realmente chamar a responsabilidade e denunciar. Porque se não fosse a imprensa denunciar ali, né? Em especial a Rede Globo, que foi coagida ali, que teve os repórteres coagidos ali, isso não aconteceu de ontem para hoje, né? Eu acho que já veio acontecendo há algum tempo, né? E se a imprensa não tem essa coragem de fazer a denúncia, ia continuar acontecendo, né? Então eu destaco aí o papel da imprensa fundamental também. Agora, em relação ao Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, eu concordo. Eu acho que se o Crivella fosse, né, tivesse sido aberto um processo de impeachment, e foi muito, assim, pau a pau, né? Ele conseguiu se manter, né? Não houve uma abertura do processo de impeachment, mas foi por poucos votos, né, na Câmara Municipal, né? Então, assim, se ele realmente sofreu impeachment ou for preso, eu acho que é um revés para a família Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é uma aliada eles são aliados do Crivella, sempre foram, né? Então, eu acho que também é um desfalque importante para a estratégia bolsonarista no Rio de Janeiro, né? Ô, Ju, deixa eu aproveitar. Você comentou aí sobre os funcionários públicos, né? Esses que eram usados aí como bate-pau do Crivella. Nós temos a discussão também da reforma administrativa, né? E tem muita gente aí querendo coro de servidor público, né? E de novo, o servidor público passa a ser o vilão das contas públicas, né? Ora é o aposentado, ora é o servidor público. Você acompanhou mais essa discussão, né? Sim, Wander, eu estou acompanhando, até porque eu já falei em outros episódios, eu sou servidor público, né? Eu não estou na ativa agora, porque eu estou fazendo um tratamento médico, né? Mas eu sou servidor público, tenho muito orgulho de ser servidor público. E eu resgatei, na verdade, uma matéria que foi publicada pela revista Piauí, que tem o título assim, Quem ganha mais no serviço público, né? Ela é uma matéria que foi publicada em março, se eu não me engano. E aí, preparando a pauta do programa, eu lembrei
dessa matéria, e ela é muito cirúrgica para demonstrar um raio-x assim do serviço público, né? E desmentir essa falácia de que todo servidor público ganha bem, todo servidor público tem ótimas condições de trabalho, e não é verdade. Segundo essa reportagem, por exemplo, no Brasil hoje tem 11,4 milhões de postos de trabalho no setor público, né? Apenas na saúde e na educação municipais são 2,6 milhões, né? E metade dos servidores ganham menos de 3 salários mínimos no Brasil. Isso sem descontar, sem falar nos descontos dos salários, né? Ganham menos de 3 salários mínimos. Então você tem, a reportagem ela aponta, por exemplo, varredor de rua ganha em média R$ 1.500, professor de primeira a quarta série com nível superior ganha em torno de R$ 3.000. Aí tem os cargos, por exemplo, médicos ganham mais, em torno de R$ 9.000, engenheiros em torno de R$ 11.000. Mas se você vê esse raio-x, o judiciário é o que mais ganha, o legislativo são os servidores que mais ganham, os militares, e todos esses estão fora da proposta apresentada, né, pela Presidência da República, enfim, pelo Executivo. Por exemplo, um auditor fiscal da Receita Federal, né, ganha em média R$ 30.000. Um procurador de justiça ganha em média R$ 37.000. Então, assim, é muita diferença em relação a outros servidores, né? Então, assim, colocar todo mundo dentro da mesma cesta e falar que o servidor público ganha bem, o servidor público tem uma estabilidade que não deveria ter. E esse ponto da reforma administrativa pega, primeiro, a redução de salário inicial do servidor, fim de progressões e fim da estabilidade. Para mim, tudo isso é grave, mas o fim da estabilidade, para mim, é uma paulada na cabeça, né? Não do servidor, mas do Estado brasileiro, né? A gente que conhece um pouco o serviço público sabe que se o servidor público não tiver estabilidade, né, não tiver segurança, facilmente ele vai ser corrompido, e essa corrupção que a gente está cansado de falar, ela só tende a aumentar, né? Que a pressão para o servidor se corromper vai ser gigantesca. A ameaça em cima do servidor vai ser gigantesca se ele não tiver essa estabilidade. O que tem que ficar claro, né? Eu acho que para os nossos ouvintes, é assim, servidor público não obedece um governo, não obedece um partido. O servidor público é subordinado ou do município, ou do estado, ou da federação, ponto. Ele não pode simplesmente obedecer um governo que está de plantão, ou obedecer exclusivamente um prefeito, um governador. Não estou dizendo que ele tem que ser insubordinado, não é isso. Mas a gente sabe que existe corrupção no serviço público. E se o servidor não tiver essa tranquilidade, uma estabilidade, justamente para poder combater essa corrupção só tende a aumentar. Outro aspecto em relação ao fim das progressões, por exemplo. Eu sou servidor público. A gente sabe que o servidor público, do modo geral, ele é avaliado. Existe uma mentira, dizer o servidor não é avaliado. Ele é avaliado. O que tem que ser revisto é o tipo de avaliação, que na minha modesta opinião, ela sim apresenta alguns erros. Por exemplo, muitas vezes você é avaliado por pessoas que não têm a sua competência técnica. Então, como é que uma pessoa que não tem a sua competência técnica vai poder te avaliar, né? Você pega aí um cargo em comissão que não tem experiência nenhuma dentro da sua área, e esse é o cara que vai dizer se você pode progredir na carreira ou não. Quer dizer, é absurdo, né? São formas absurdas que foram implementadas no serviço público. Eu acho que, nesses aspectos, cabe sim uma revisão, mas não da forma que foi apresentada, né? Como se o servidor público tivesse uma vida boa, como se o servidor público não pudesse ser mandado embora. Ele pode ser mandado embora. É só abrir o processo administrativo, cabe defesa, é lógico, cabe a defesa do servidor público, e se no final do processo ele for realmente comprovado que houve alguma irregularidade grave, ele pode ser mandado embora. Agora, no judiciário, por exemplo, a gente cansou de ver o caso lá do desembargador
de Santos, né, que ofendeu um guarda municipal, quer dizer, um servidor público ofendendo um outro servidor público, e o desembargador, se fosse condenado em última instância, ia ter uma aposentadoria compulsória recebendo mais de 30 mil reais por mês. Quer dizer, essa era essa a penalização dele. Então, esse tipo de distorção que não cabe mais no serviço público, pelo menos no meu entendimento. E essa reforma, né, que eu chamo de uma antirreforma, para mim isso é uma antirreforma. E essa antirreforma, ela não muda nada, ela não ataca o judiciário, ela não ataca o legislativo, né? Se você pegar os deputados, os parlamentares, eles podem ter vários assessores sem critérios nenhum para nomeações, né? Por exemplo, um deputado federal hoje tem, se eu não me engano, quase 100 mil reais de verba de gabinete para nomear quantos assessores ele achar necessário. Não se discute a qualidade técnica desses assessores, quer dizer, então tudo isso deveria estar na proposta, os militares também, né, que se aposentam com bons salários, né, e não estão dentro da reforma. Quer dizer, então que reforma é essa, né? No meu modesto entendimento, é uma reforma que já nasceu morta. Para mim não faz o menor sentido. Só atualizando a informação, para o deputado federal, a verba mensal, né, de gabinete é de 111.675,59, ele podendo pagar o salário para até 25 assessores, né? E tem um outro aspecto nessa sua fala, muito lúcida, que é interessante e não se discute também, Juliano, que a forma da contratação por edital para o serviço público no Brasil, ela não permite uma carreira também, né? Porque esse servidor, ele será contratado para aquela atribuição a qual o edital destinava, e esta pessoa não terá uma evolução na carreira. Ela poderá até vir a ter uma evolução salarial, mas não na carreira. Então, ele não poderá se transformar dentro da sua vida no serviço público em outra coisa que não aquilo para a qual ele prestou o concurso do referido edital, não é? Exatamente. Para mim também há um equívoco nesse caso, né? Por exemplo, se eu ocupo uma função administrativa, por exemplo, eu só vou ter a oportunidade de ocupar um cargo de chefia, né, que deveria ser através da meritocracia, né? Se o servidor público for bem avaliado, deveria ser um critério de ele ocupar um cargo de chefia, mas a gente sabe que os critérios são muito mais políticos do que técnicos, né? Acho que nós que conhecemos um pouco o serviço público sabemos disso, né? Se não existir um alinhamento desse servidor com o governante de plantão, né, da ocasião, ele dificilmente, ou quase impossível, ele ter uma ascensão na carreira, ocupar um cargo de chefia ou de coordenação. É muito difícil, né? Então, assim, existe meritocracia no serviço público? Não existe. Né? Infelizmente, não existe. Quem trabalha no serviço público sabe disso. Não existe, com raríssimas exceções. Mas, no modo geral, não existe meritocracia no serviço público, justamente por essa falta de avaliação, né? Essa falta de oportunidade na carreira mesmo, como você já bem destacou, né? A pessoa presta um concurso, está lá no edital que a função dela vai ser esta, e ele vai se aposentar 40 anos depois na mesma função, né? Sem muitas vezes ter a oportunidade de ter ocupado um outro cargo de chefia, de coordenação, de direção, enfim. E é disso que nós estamos falando, né? E aí a comparação que é mais bizarra para mim é tentar comparar isso com o setor privado, né? São realidades completamente diferentes em função disso mesmo que eu falei, da questão da corrupção. E a gente tem que pontuar também, será que por exemplo, a terceirização que já existe no serviço privado, né, que é do serviço privado, está entrando no serviço público de uma forma muito forte, né? Você vê algumas funções, alguns cargos que já são totalmente terceirizados, e isso melhorou a gestão pública, né? Essa é a discussão que a gente também tem que fazer. Esse tipo de terceirização deu mais eficiência para
para a eficácia da gestão pública, a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Essa terceirização da saúde, vamos construir hospitais às pressas, vamos construir... O que acontece? Corrupção, corrupção, corrupção. Então, eu acho que esse não é o caminho. O Cris, e o serviço público, ele talvez assim o retrato mais bem acabado da personalidade do brasileiro, né? Que é aquele cara que mete o pau no serviço público, depende do serviço público, né? A grande maioria da população brasileira depende do serviço público, mas que o sonho dele é arrumar a tal da boquinha para ir trabalhar no serviço público, né? Não, sim. Então, um exemplo disso são os Guardiões do Crivella, né? Isso é uma coisa que tinha que acabar, né? Esse tipo de nomeação, esse tipo de desvio, né? Você tem toda razão no comentário, Vânia. Mas, além da questão aí da reforma administrativa, que é muito fácil sair metendo pau, né? E todo mundo fala que vai perder a boquinha. Ela não pode ser primeiro que uma reforma do Estado. Como é que você vai falar de carreira se a gente não tem um projeto de Estado? Servidor para que órgão? O que precisa parar em pé ainda? Qual é o tipo de serviço? Qual é a qualidade? Qual é o objetivo a ser atingido por aquele serviço? Porque a impressão que dá, impressão não, tá? A certeza que passa é que é uma reforma para dar algum tipo de satisfação, né? O próprio Paulo Guedes falou que no alto ninguém ganha muito, né? Nas carreiras não ganham muito, mas se for só para cortar número, então vamos também fazer o telemagogia, corta metade do Congresso, corta metade dessas verbas. Se for só para limpar o Excel, é mais fácil começar de cima. Não tem sentido você falar em reforma administrativa sem saber para que essas carreiras, o que o Estado brasileiro vai atender. Nosso Estado é pesado, ineficiente em muitas coisas, entendeu? Então, para mim, é mais uma pataquada que a gente está vendo, a exemplo de reforma tributária mandada pela metade, liberal que quer criar imposto, né? Então, vai na mesma linha. É claro que eu não conheço o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, mas eu pego ele como exemplo, porque se nós formos contabilizar aí a quantidade de cortes que nós temos, né? Então, nós saímos do Supremo para depois ir para o Superior Tribunal de Justiça, depois você tem os tribunais específicos, né, de trabalho, enfim. Aí nós temos os tribunais dos estados, né? E depois nós temos os juizados, os fóruns, né, de primeira instância. Mas eu vou pegar o Supremo Tribunal Federal como exemplo, porque talvez ele norteie o funcionamento de tudo que vem abaixo. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e 256 funcionários para cada ministro. Meu Deus. 256 funcionários para cada ministro. Esses 11 magistrados, né, ministros da corte, eles custam R$500 bilhão por ano. Então, nós estamos falando de uma estrutura caixa preta, hiper inflada, né, com muita gente, com custo altíssimo e com benefícios que estão para muito além da pessoa normal, né, da pessoa comum, do cidadão comum. Então, talvez essas distorções que o Juliano tão bem relatou para a gente, talvez por isso seja tão sentido na unidade básica de saúde, né? Talvez por isso seja tão sentido naquela escola
do interior, ou mesmo de cidades de médio porte, mas que nós sabemos que tem a escola melhor e a escola do bairro com mais carências também é uma escola com menos recursos, né? Com mais dificuldades, né? Seja na estrutura, seja nos professores, seja no material que vai lá, seja na comida, enfim, seja em tudo. Então, talvez essas distorções elas acabem justificando na ponta, né? A existência, né? De tanta precariedade para serviços essenciais que o Estado deveria prestar ao cidadão pagador de impostos. Luiz Inácio Lula da Silva fez discurso de candidato que durou 23 minutos no dia 7 de setembro, no dia da independência, sem um único item vermelho no enquadramento dele, sem estrelinha no peito, sem referências nenhuma às cores do partido dele, né, do Partido dos Trabalhadores, num cinza e azul, assim, bem elegante e sóbrio, mas um discurso de candidato, e que, no seu valor desse discurso, Cris, ele disse tudo que a gente vem dizendo nos últimos 30 episódios de Por uma Vida Menos Ordinária com relação ao governo do Bolsonaro, né? Então, se a esquerda não falou até agora, ou se a esquerda não teve voz até agora, e os campos das esquerdas, o Lula, mais uma vez, cumpriu esse papel, lembrando, em meio a esses 23 minutos da fala dele, que mês que vem, né, em outubro, ele completará 75 anos de idade, né? Então, é o velho novo, de novo, fazendo um discurso, e agora, como foi dito há pouco aqui nesse nosso episódio, com a possibilidade de cair essa condenação em segunda instância e ele ser efetivamente candidato, né, Cris? Não tenho dúvida. Ele ou será candidato ou dará as cartas, né? Então, marcou uma posição. Eu tive cuidado de assistir os 23 minutos e a impressão que dava que estava falando ainda como presidente. Tanto isso acontece também pela ausência de quadros, que a gente vem falando há um bom tempo, e ele retoma uma posição que foi dele por muito tempo, né? Tem carisma, tem todo o traquejo, né? Não perdeu o jeito, mas eu acho que isso, no máximo, hoje, tá? Representa uma possibilidade de candidatura ou até uma certa implosão dessa ideia de frente ampla, que não tenha o PT como pole position aí, né? Eu só tenho receio, e a minha opinião que esse é o tipo de polarização que a gente está preso nela e que ela não vai fazer bem ao Brasil. Ela não vai fazer bem ao Brasil. Eu acho que o candidato dos sonhos do Bolsonaro é o Lula. Uhum. Uhum. E o do Lula é o Bolsonaro? Com certeza. Uhum. Uhum. Com certeza. Juliano, você mais uma vez se emocionou ao ouvir o presidente Lula falar? Não, emocionar não me emocionei, cara, mas assim, primeiro, a gente tem que ressaltar, como você já bem falou, a capacidade de comunicação do Lula é uma coisa extraordinária, né? A gente que de alguma forma trabalha com comunicação, né, ou já trabalhou com comunicação, a gente tem que realmente aprender, porque a capacidade de comunicação, de síntese dele é muito grande, né? Isso sem falar do aspecto político, né? Que para nós não somos nós que vamos ensinar Lula a fazer política. O cara é um animal político nato, né? Assim, para o bem
e para o mal também, né? Isso que a gente tem que destacar. E o que me chamou a atenção também na repercussão da fala, como o Cris também bem destacou, essa ausência de novas lideranças. Por exemplo, você vê um Flávio Dino, né, o governador do Maranhão, dizendo publicamente, isso foi o relato que a Folha de São Paulo publicou, né, falando que o Lula hoje seria a única pessoa que teria capacidade de criar um novo contrato social, né, derrotar o Bolsonaro. Enfim, quando a gente pensa que novas lideranças estão surgindo, aí você vê uma fala, por exemplo, dessa do Flávio Dino, a gente percebe que, infelizmente, nós estamos sim carentes de novas lideranças, né? Então, uma possível candidatura do Lula, se acontecer mesmo, né, cabe aí uma decisão do judiciário, porque hoje ele é inelegível, né? Mas se isso acontecer, a gente não sabe como isso vai ser encaminhado, faltam 2 anos, né? Mas se ele tiver a possibilidade de ser candidato, eu não tenho dúvidas de que será. Pelo menos para essa fala que ele fez, esse discurso, né, no dia 7 de setembro, me pareceu fala de candidatíssimo, né? Mas, por outro lado, também é ruim, porque, né, o Cris também falou da polarização, eu concordo. Vai continuar essa polarização entre a esquerda e o Bolsonaro. Eu acho dificilmente algum candidato de centro, né, possa entrar em cena rapidamente e ocupar esse espaço. Enfim, eu acho que a candidatura do Lula, ela tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto extremamente negativo, que é a incapacidade de se criar novas lideranças no país, né? A gente vai ficar sempre refém de pessoas que, no meu ponto de vista, pelo menos, não precisariam voltar à cena política, ou não deveriam, na verdade, voltar à cena política, né? Acho que ele deveria se preocupar em se defender, né? Primeiro provar a inocência dele, né? Se é que é inocente, provar a inocência dele, e depois, né, já foi 2 vezes presidente, eu acho que já deu a contribuição dele para o Brasil, né? Eu, pelo menos, penso assim. Eu gostaria de ver novas lideranças, né? O Fernando Haddad, que para mim é um bom quadro, né, dentro do PT, talvez hoje seja um dos melhores quadros, mas também está longe de ter essa força política que tem o Lula, né? Tanto é que na última campanha ele usou aquela máscara do Lula a campanha inteira, né, para fazer essa identificação imediata do Lula. Quer dizer, essa dependência do Lula ainda, né, na esquerda brasileira, ela tem um significado pelo tamanho que é o Lula do ponto de vista político, mas isso também é ruim, né? No meu ponto de vista também é ruim, né? Porque não abre possibilidade de novas lideranças. Mas voltando para o discurso dele, né, que é a nossa pauta, realmente chamou atenção. Eu acho que foi um discurso de presidente da República mesmo, como o Cris também já destacou. Parecia um presidente da República falando, né? Foi extremamente pontual, pensou ali os pontos mais, né, importantes da pandemia, o descaso do governo, enfim, foi muito feliz na fala dele, né? E como você também já pontuou, Wander, ele voltou a ocupar um espaço que ele tinha deixado um pouco de lado, né? Ele voltou com essa fala a recuperar o seu protagonismo. Viu? Oi, Cris, pode dizer. Não, e uma coisa que me ocorreu aqui, a sacada dele fazer isso num 7 de setembro, entendeu? Mostra o espaço que ele tem. Né? Qualquer outro, né? Não é só a ideia, né? Quando eu falo pela sacada, tá? Pela possibilidade, né? Quando você cria uma peça de comunicação ou uma ação, né? Que isso é mais do que uma peça, é uma ação. Ela precisa de contexto, né? O Lula tem contexto para isso, para fazer isso em pleno 7 de setembro. Então é botar a pata lá e simplesmente marcar um território. Qualquer outro ali, por mais qualidade que tem história também, como o Ciro Gomes, o próprio Flávio Dino, seria mais um vídeo para o Twitter. O fato de fazer isso no dia em que o mandatário, né, que está no cargo, obrigatoriamente é o representante dessa data, né, da independência, enfim, para mim é marcante. E é o tipo de situação que, se concretizada, eu não tenho dúvida que coloca os dois no segundo turno.
porque te põe numa posição em que você é anti-Bolsonaro, que você nunca votou no Lula, mas te põe numa posição de dar esse voto para o Lula, e o contrário, né? Uhum. Uhum. E mais uma vez a gente precisa ressaltar que a oposição ao Bolsonaro, ela é cada dia menor, né? Cada dia ela está mais sumida. E o PSDB, que vinha num processo de definhamento desde das últimas eleições, né? Desde do início desse processo todo, com a denúncia do Aécio e tudo mais, hoje é praticamente um ex-partido, né? Para fazer uma brincadeira aqui, ele praticamente ele existe de cartório só, né? Existe porque tem prefeitos, governadores, parlamentares exercendo mandato, mas a gente percebe que não existe, inclusive, uma reação partidária para tentar sair dessa situação que vive hoje, né? Verdade. E ter o Lula voltando a se manifestar, eu acho que vai ser muito importante a gente analisar o resultado das eleições, como a gente já fez um programa falando sobre isso também com o Paulo Maleba, mas nós podemos analisar o resultado das eleições municipais, principalmente nas capitais, principalmente perceber o que esse auxílio emergencial vai dar de dividendos políticos para o Bolsonaro, principalmente na região norte e nordeste, e o que esse suspiro do Lula pode fazer com as eleições, né? Então, nós temos um cenário bem interessante daqui até novembro, né? Até o final de novembro, quando dia 29 tem o segundo turno aí nas localidades onde tem segundo turno, mas é o Lula voltando a se apresentar. Existe uma questão aqui em São Paulo, né, que é interessante, que também a gente conversou muitos meses atrás, que era a possibilidade da família Tato indicar o candidato em São Paulo, e a gente falava naquele momento que a família Tato comanda o PT na cidade de São Paulo, e aconteceu realmente que o pré-candidato do PT é o Gilmar Tato, que já foi secretário de transportes, já foi deputado estadual, federal, mas de qualquer forma não é um cara que agrada ao Lula. Eu acho que muito nesse perfil que o Juliano fala, né? Nesse perfil de Haddad, nesse perfil do próprio Boulos, né? Que me parece que o Lula teria muito mais simpatia hoje num discurso de esquerda mais ideológico, né? Do que esse discurso burocrático que vem com a família Tato. Mas, de qualquer forma, o resultado das eleições agora, em novembro, serão bem interessantes para a gente analisar o futuro, né? O 2022 e como que esses partidos vão se reorganizar a partir dos eleitos, né? Dos novos eleitos. Não é isso, Juliano? Com certeza, não tenho dúvida. Que eu, assim, sem querer ser repetitivo, já sendo, né, como o Cris também já destacou, essa falta de novas lideranças, né, Wandy? Mesmo dentro do PT, né, cara, o Lula, a figura do Lula é tão grande, né, e é lógico, a habilidade política dele também de não deixar outras lideranças crescerem mais do que ele, né? Essa que é a verdade, né? A própria imagem do Fernando Haddad, né, meu? Ele foi ministro da Educação, na minha opinião, foi um bom ministro, mas também não teve essa projeção política, né? Até pelo tamanho do Lula mesmo, né? Um cara que tinha que ir até Curitiba para ficar ouvindo o Lula, as recomendações do Lula mesmo preso, né? A gente vê que a limitação do candidato, enquanto candidato, eu quero dizer, né? Assim, a grandeza política do Lula dentro do PT e dentro da esquerda é tão grande que limita muito a ação dos outros candidatos, né?
Em relação a São Paulo, eu tenho acompanhado e eu concordo com você. Eu acho que, por exemplo, o Guilherme Boulos é um candidato que o Lula tem muito mais identificação do que o Tato, né? Assim, do ponto de vista político, né? Como também uma figura que está despontando politicamente no país, né? Uma figura de esquerda, né? Enfim, eu acho que, infelizmente, é o que eu falei, a candidatura do Lula, para mim, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. O lado positivo, que eu vejo que hoje, eu acho que seria o único candidato capaz de derrotar, possivelmente derrotar o Bolsonaro. Eu não vejo outra figura política que teria hoje essa capacidade. E do ponto de vista negativo, que é um candidato também, é um político que acaba sufocando outras lideranças políticas, né? Então, essa é a minha percepção. Beleza. Bom, gente, eu vou fazer a atualização aqui do nefasto número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Eu acho que tem um número aqui que vale a pena a gente comentar, né? Que até o momento, para o dia de hoje, 129.522 mortes, né, pela Covid-19. São 4.238.000 e mais alguns números aqui, mas arredondando, 4.238.000 testes positivos. E o detalhe que nas últimas 24 horas nós tivemos 40.557 novos positivos. Ou seja, me parece que feriadão e essa abertura descontrolada que a gente tem visto aí nas últimas semanas, me parece que esse número de novos infectados, ele voltou a oscilar para cima, que é sempre um risco, não é isso não, Cris? Não, com certeza. A pandemia não acabou, né? Pelo menos para os profissionais de saúde, né, que o digam. Você tem um número elevado ainda de mortes, embora você já tenha um declínio em boa parte dos estados, mas parece que, né, do ponto de vista aí das pessoas aí na rua, parece que a coisa acabou, né, gente? A gente está contando 127 mil mortes, como você falou, com uma naturalidade. Desculpa, 128? 29. 129.522. Perdão, eu não ouvi bem. 129.522 vidas. Isso. Né? E a gente está contando isso com uma naturalidade, né? As pessoas não têm receio. Que pena, né? Que pena. E a gente vai continuar contando mortos, infectados, né? Hoje mesmo eu estava zapeando ali no Instagram e vi um amigo lamentando a perda de um tio, uma foto de uma pessoa ali que não tinha mais que 55 anos, sabe? Então, assim, é muito duro, muito triste o que está acontecendo de fato e a forma como está sendo tratada, né? Com o cansaço, né? Com essa quarentena longa, com a necessidade de se trabalhar, tudo isso é perfeito de se entender. Mas de uma hora para outra também as pessoas resolveram decretar o fim da pandemia, todo mundo foi para a praia. Não que cada um não tenha, viu, Wanda e Ju, com o contexto que a gente vive, eu acho que cada um vai ter uma história de uma exceção que abriu, de um familiar que foi ver, de uma ou outra pessoa que recebeu, de cortar um cabelo, de fazer uma corrida, né? Mas é muito, muito triste, né? Esse liberou geral, gente. É muito triste, né? Tem um pouquinho de Bolsonaro em boa parte da população também. Ju, e como eu disse, a gente contabilizar 40.000 novos testes positivos no dia de hoje, quer dizer, nos joga para um patamar alto novamente, né? E mesmo
os mortos diários, né? O número de mortos diários que vinha caindo. É verdade que ele vem caindo, mas a gente não saiu da casa aí dos 900 ainda, né? Então é muita gente, né, cara? Ah, com certeza, né? Acho que o Cris já foi muito feliz na fala, já fez uma fala muito pontual. E assim, o que eu poderia adicionar é, se a gente pensar, por exemplo, na vacina de Oxford, né, que está na terceira fase, ela foi suspensa agora porque houve uma pessoa, né, no Reino Unido que possivelmente teve complicações por causa da vacina, então eles suspenderam todos os testes, né, em todos os países que estavam sendo feitos o teste. Isso deixa claro que o tempo da ciência, né, cara, não é o tempo da nossa vontade, né? Não é o tempo do nosso desejo, né? De repente essa vacina contra a Covid vai demorar mais do que a gente pensa, né? Então como bem diz o Cris, liberou geral, ainda não é a hora, né? Infelizmente, eu sei que é muito difícil, né? Você ficar meses e meses trancado dentro de casa ou saindo muito pouco, né? Eu vi esse feriado de 7 de setembro como uma espécie de catarse, né? Parece que as pessoas falaram, se dane, vou pra praia, vou curtir a praia, e seja o que Deus quiser. A gente até entende, mas não é racional, né? Se a pessoa conseguiu ficar 4, 5, 6 meses, né, fazendo um confinamento, de repente você sair num final de semana, ir pra praia com milhares de pessoas e se infectar, quer dizer, não é racional isso, né? E volto a dizer, de repente o tempo das vacinas também não vai ser o tempo da nossa vontade, né? Então, como dizem os especialistas, se preocupe, continue fazendo tudo que for possível para você não ser infectado, porque realmente uma doença grave, não é brincadeira. Muito bem, ou muito mal, mas vamos seguindo aqui também. Meninos, como pediu nossa ouvinte Ana Lúcia Bueno, não sumam, mas antes nós precisamos fazer o nosso ordinário, o nosso extraordinário e as nossas dicas. E o compromisso que semana que vem vocês estarão aqui novamente, ok? Opa! Com Ju? certeza. Então tá bom. Com certeza, cara. Então, tamo aí. O nosso ordinário desta semana é algo que todos aqueles que assistirão os telejornais no dia em que nós estamos gravando, na quinta-feira, dia 10 de setembro, eles vão, pelo menos, ouvir alguma coisinha a respeito. É um vídeo feito pela Associação Pará, que é uma associação de produtores rurais lá do norte do país, que fez um vídeo em defesa da Amazônia, todo estrambólico, com uma compilação de imagens compradas de banco de imagens, narrada em inglês por uma criança e com imagens numa sequência desconexa, mas com uma chave de ouro sensacional. É um vídeo em defesa da Amazônia, mostrando como nós, brasileiros, defendemos a nossa floresta amazônica. E o vídeo se encerra com uma imagem de tela cheia do mico-leão dourado. Só tem um problema aí. O mico-leão dourado é do bioma da Mata Atlântica, mais especificamente do Rio de Janeiro. Então, o ordinário de hoje fica por aí, porque mesmo quando querem fazer algo, eles estão conseguindo fazer algo mal feito. E o mais legal é ver a saia justa que ficou o Salles e o Mourão, que é hoje o vice-rei da Amazônia, né? Não sei se você chegou a ver isso, Cris, Juliano? Ai, cara, não cheguei, não. Eu não vi, Vânia, não vi. Então vocês verão isso no dia de hoje, com certeza. Bom, e o nosso extraordinário de hoje, que é e geralmente o nosso extraordinário é um fato positivo, e para que a gente chegue numa decisão aqui de consenso que esse fato é positivo o suficiente para que a gente
o eleja como extraordinário da semana, do episódio, o nosso extraordinário do episódio é a saída de Antônio Dias Toffoli da presidência do STF e que com certeza não vai deixar saudades, ou vai? Cris? Fala de reto. Ju? Cara, eu acho que eu não vou nem comentar para não ser preso, viu? Vamos festejar a saída dele e vamos ter uma expectativa, uma esperança de que o Luiz Fux consiga exercer o cargo, exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal com a isenção que o cargo lhe reveste, né? Que o cargo lhe permite, né? Que como chefe de um poder independente, ele consiga sê-lo. Meninos, vamos para nossas dicas de hoje. Se vocês me permitem, eu tenho uma única dica e vou passá-la agora. É uma banda que eu descobri recentemente e de uma forma interessante, porque eu assisti novamente um filme de 2017, aquele filme Chefe, e dessa vez eu prestei atenção na trilha sonora. E aí, entre as muitas músicas cubanas do filme, tem uma que não é cubana, que tem uma pegada de New Orleans. Aí eu fui procurar saber quem era essa banda. Essa banda se chama Hot 8 Brass Band. É aquela banda de New Orleans clássica, com trompete, com trombone, com o trombone de vara, com aquelas zabumbas gigantes. Cara, é um som sensacional, vale muito a pena. E o mais legal, que a sensação que eu tive quando eu ouvi o disco todo, né, o álbum todo, a vontade que você tem é de ir para o meio da rua e ouvir uma banda dessa passar tocando e você ir atrás dela, e meu Deus do céu, com uma caneca de chopp de 1,5 litro na mão e esperando que não houvesse amanhã. Essa é a minha dica de hoje, tá aí na descrição do nosso episódio. Cristiano Perobon. Minha dica é um livro, o autor é o Primo Levi e o livro é A Trégua, né? Então, o Primo Levi é um dos maiores escritores, considerado um dos maiores escritores do século XX, né? E ele tem nos seus livros trazendo a terrível experiência de um prisioneiro e sobrevivente de Auschwitz, né? Mas esse livro ele tem uma diferença, né? Que em tese, quando você sabe do que se trata o livro, que é o momento em que os soviéticos chegam, né? Então, ao final da guerra, né? Os alemães perdem. Então, você supõe ali que dali para frente são só flores, né? E ele narra passo a passo da desmobilização do campo, como eles foram transportados, da quantidade de doentes, enfim. E com uma riqueza de observação que só dele, entendeu? O livro é lindo e recomendo aí. Acho que é uma leitura imprescindível. Cris, e se você me permite uma carona na sua dica, por favor. Eu gosto muito de Primo Levi também. Eu gostaria de indicar um outro livro dele que eu acho essencial para entender a saída dos presos, dos judeus que estavam nos campos de concentração, que é Se Não Agora Quando, Se Não Eu Quem. É um livro sensacional. E lembrando que o Primo Levi, ele era químico, né? Sim. Por profissão, e ele suicida-se no fim da vida, né? Então, apesar de ter passado pelos horrores do campo de concentração, ele resolve dar fim na própria vida, já com uma idade avançada, mas o texto dele é fundamental, é necessário. Juliano? Não, eu também tenho só uma dica, estou econômico também. Eu tenho ouvido muito podcast que se chama Entretanto, né? É um podcast que ele é feito pela
por uma professora de economia da USP, né, a Laura Carvalho. Acho que ela está bem atuante aí nas redes sociais, possivelmente vocês até conheçam ela. E pelo Renan Quinalha, que é professor de Direito da Unifesp, né. Então, assim, é um podcast interessante porque eles pegam temas pontuais, né, da semana, mas com um viés tanto do economês, como eles dizem, do economês e do juridiquês, né. Então, eles têm essa pegada jurídica e econômica em cima de um tema. E eles trazem também convidados muito interessantes para fazer esse bate-bola. Enfim, é um podcast que eu tenho ouvido bastante e é muito legal, muito bom. Fica aí a minha dica, então, podcast Entretanto. Ô Ju, você não quer deixar também na descrição do nosso episódio a matéria da revista Piauí sobre a reforma administrativa? Acho interessante. Posso sim. É uma leitura, acho que assim, fundamental para quem quer entender um pouquinho o funcionalismo do serviço público, né? Como que está estruturado o serviço público, né? Tanto nos municípios, no estado, na federação. Eu achei a matéria muito interessante, muito boa. Deixo sim a descrição. Olha, então, antes que eu chame a música de encerramento, quem tiver mais alguma coisa para falar, que fale agora ou cale-se até semana que vem. Eu tenho 2 recadinhos rápidos aí, né? Um é que a gente está perdendo correspondente na Itália e ganhando um em Londres, né? O Gil tá se movendo para Londres, já estruturou a ida lá, então logo a gente pode marcar alguma coisa com ele e deixar aqui um abraço aí que logo a gente vai querer saber como as coisas andam por lá. E outra é uma dúvida que eu queria dividir com vocês, né? Por que o Queiroz depositou R$89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Meu amigo, é a pergunta de $1 milhão, né, velho? Ô, Juliano, aliás, bota $1 milhão nisso. Ô, Juliano, então, eu gostaria de pedir para você que, até para que a gente possa fazer o registro histórico também, que você deixe na descrição do nosso episódio a pergunta. Bolsonaro, por que o Queiroz depositou R$89 mil na conta da Michele, sua esposa? Vai que ele responde, né? Vai que ele tem um dia de sinceridade e responde. Vai que responde. Meninos, valeu. Abraço, gente. O programa foi muito bom. Abraço. Eu sinto saudades de vocês, tanto quanto os nossos ouvintes, tá bem? Com certeza. Muito bom, gente. Bom, e o encerramento do nosso programa fica por conta dessa banda que eu sugeri, né? A Hot 80 Brass Band. E a música que sobe para descer a nossa cortina é It's Real, ok? Abraço, tchau. Até semana que vem. Até mais. Abraço, até mais. Tchau. Howdy, keep it real, baby. Big Al once again. Beautiful. It's real, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. It's real, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. It's real, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. It's real, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. You paid more for your fit than you paid the band. So parade ain't shit without how they plan. Some of these fake ass clubs saying we down bad. Cause now we demand a couple more grand. A few kept it real, was like, and what? They ain't care how much the egg price go up. Long as they jump, they ain't worrying about it. But if the parade be broken, ain't gonna be crowded. This is spiritual.